Olá, bem-vindos a mais um Momento Teologando, é o nosso podcast, e hoje nós vamos falar sobre liderança eclesiástica, um tema muito bom, muito rico, recheado de curiosidades, informações e um pouco de polêmica também. Não sei se meu convidado é um pouco polêmico, mas eu tenho certeza que ele tem muito conhecimento para passar para a gente. O diálogo vai ser muito bom, então você que é um líder, deseja ser líder, está dentro desse contexto, fique nesse podcast até o final, que vai ser muito bom, muito produtivo. E se você não é inscrito ainda nesse canal, logo abaixo aí tem uma tarja vermelha com a palavrinha inscrever-se. Clica, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que a gente publicar um vídeo novo, um podcast novo, você vai ter acesso a todo o conteúdo. Você pode também comentar durante toda a gravação, suas perguntas, suas dúvidas, curiosidades, o que você concorda, o que você não concorda. Deixe seu comentário, a gente vai ter a satisfação de responder todos eles. Nosso podcast tem como apoiador a Unicesumar. O que é a Unicesumar? Quem é a Unicesumar? A Unicesumar é uma universidade que há mais de 30 anos atua no mercado educacional. Vem do estado do Paraná, está aqui em Jequié agora, com o Polo EAD, ofertando cursos de graduação, pós-graduação e curso técnico também. Você pode entrar no arroba da Unicesumar aqui em Jequié, que é Unicesumar Jequié, entra lá no direct, chama, sinaliza, pede as ofertas dos cursos e eu tenho certeza que você não vai se arrepender em se qualificar através da Unicesumar, que está entre as melhores universidades do Brasil com nota máxima no MEC. Meu convidado é o pastor Moisés Lima, pastor assembleano, pastor da Assembleia de Deus, ali do Mandacaru, Rua Botafogo, aqui em Jequié. E hoje vamos falar sobre liderança eclesiástica. Tenho certeza que tem muita informação boa para a gente. Pastor Moisés, seja muito bem-vindo ao podcast Momento Teologando. Olá, pastor Anderson. Olá a todos que estão aí participando do nosso podcast. Uma alegria poder estar aqui com vocês, poder conversarmos um pouco sobre esse tema tão especial e estar ao seu lado aqui, pastor. Uma alegria. Muito bom. Pastor Moisés, fala um pouco para a gente, além da sua formação teológica, quais áreas o senhor atua? Me parece que o senhor, eu li alguma coisa sobre o senhor, que é administrador, na área de saúde mental também. Fala para a gente as áreas que o Certo. senhor atua também. O curso que eu mais amo é realmente o meu curso de teologia, que foi ele que abriu as portas para outras formações. Inicialmente, eu fiz um curso técnico, eu morava em São Paulo, e fiz um curso técnico em edificações. Foi onde os meus primeiros trabalhos, digo trabalho como mantenedor da casa, Sim. né? E posteriormente eu fiz o curso bacharel em administração, né? Sou bacharel em administração, sou psicanalista clínico, eu atuo aqui em Jequié, atendo em uma clínica aqui no centro, além dos atendimentos online também. E agora eu estou pós-graduando em psicologia pastoral. Então, basicamente, é essa a minha formação. Bem, nós temos aqui uma mente gigante para nos trazer informações. A pessoa que quiser hoje seus atendimentos como psicanalista, quais são os contatos, os meios para a pessoa fazer esse agendamento? Tem aí a página o meu Instagram, que por onde a gente faz as nossas Sim, divulgações, PC Moisés Lima, e também tem a própria clínica, que é Humanamente. Lá as pessoas chegam e fazem o agendamento para as consultas ou diretamente comigo pelo meu WhatsApp, não é? E a gente está aí às vésperas de alguma mudança que eu não posso sinalizar aqui ainda, mas em um outro momento nós estaremos aí. qual é o contato do WhatsApp? O WhatsApp é 739-8815-1278. Pronto, tome nota dos contatos, Pastor Moisés, se você precisar, entre em contato e eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Pastor Moisés, falar sobre liderança eclesiástica é um contexto rico. Nós temos aí fartos textos bíblicos para falarmos desse assunto. Eu quero iniciar com a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Apesar que episcopado, alguns leem como uma palavra muito restrita, mas contextualmente não é uma palavra restrita. Ela abrange, não é, toda a área da liderança. Paulo está querendo dizer para os nossos dias hoje, aquele que deseja ser um líder, quem deseja liderar, pastorear, apacentar, estar líder de departamento, estar à frente da obra de Deus de algum modo,
Paulo está dizendo, excelente obra deseja. A gente sabe que tem as dores, tem as dificuldades, tem os processos, mas não deixa de ser um chamado. Liderar é um chamado. Qual é o conceito que o senhor tem assim hoje sobre o conceito de um modo geral, sobre liderança eclesiástica? O que o senhor diria de maneira introdutória sobre esse assunto? Com uma palavra, se eu fosse definir liderança cristã, liderança eclesiástica com uma palavra ou uma pessoa seria a pessoa de Jesus, que é Muito sem bom. dúvidas nenhuma o nosso modelo de liderança. Mas eu gosto também da definição que John Maxwell dá, que ele é uma das autoridades quando se fala de liderança, que ele coloca a liderança como influenciar. Ele tem obras sobre isso, né? Muitas obras. Ele é autoridade sobre o assunto de liderança e ele coloca que liderança é influência. E ele diz assim, nada mais e nada menos do que isso, influência. Então, assim, é que assim, pastor Anderson, a gente tem que, como o senhor definiu muito bem aí, a liderança cristã da liderança secular, que são duas coisas distintas, não é? A liderança cristã, veja que o modelo da liderança cristã é o modelo da liderança de Jesus, que se baseia em servir, que é a liderança servidora, Sim. ainda que no mundo secular, muitas empresas e muitos líderes hoje já cedem a esse entendimento de que a liderança deve ser uma liderança servidora. Mas os recursos da liderança cristã, a forma de abordagem da liderança cristã, ela difere da liderança secular. Então, uma palavra seria influência e uma pessoa seria Jesus, o nosso modelo de líder. Muito bom, muito bom. Nós temos hoje diversos exemplos, além de Jesus, né? Tendo ele como o grande padrão. Creio que todos têm de se inspirar nele, de servir, de discipular, de amar, de perdoar, de gerenciar, de administrar, não é? Depois disso, nós temos diversos líderes também na Bíblia. Eu gosto de citar muito o exemplo de Moisés, só que com um detalhe. Quando nós observamos Moisés no deserto, liderando uma igreja em um cenário inóspito, que é o deserto. Difícil, sem conforto, sem recursos que nós temos hoje, não é? E ele está ali agora precisando de um conselho. Está administrando, está gerenciando, está apacentando, fazendo a coisa certa da forma errada. E aparece Jetro, sogro de Moisés, sacerdote experiente, porque sempre tem, pastor Moisés, alguém mais experiente que a gente, alguém que sabe mais que a gente. E precisamos ter a mente aberta para isso, a humildade para entender isso. Antes de Moisés ser um grande líder, ele teve um grande conselho, que foi Jetro dizendo, você vai se cansar e vai cansar o povo. E Jetro disse, separe 70 homens idôneos, capazes, tementes a Deus, para que venha julgar as pequenas causas, isso vai aliviar teu fardo, teu peso, e as causas mais sérias, mais importantes, mais peculiares, você julga. E Moisés já achou boa aquela palavra, não é? Então, antes dele ser um grande líder, ele teve um grande conselho. Então, precisamos ter pessoas conselheiras em nossa vida para liderar. E às vezes carecemos disso. Temos muitos críticos, temos muitos opinadores e poucos conselheiros, poucos ajudadores. E Jetro, mesmo sendo mais vivido que Moisés, ele soube dar a palavra da sabedoria. Moisés segura aquela palavra, coloca em prática e funciona. Então Moisés, nesse contexto, foi um grande exemplo. Esse texto, pastor Anderson, que o senhor acabou de citar aí, ele é um texto assim perfeito para a administração eclesiástica. Eu sou formado em administração, então assim esse texto dessa questão do delegar, não é, que vai ensinar, que Jetro vai ensinar, da escolha, não é, da seleção dos líderes, ele ainda fala dessas qualidades. Mas assim, aí nesse texto traz uma outra qualidade, ou uma qualidade que é essencial na liderança cristã, que é a questão da humildade. Porque... A humildade que precede a honra. Exatamente. Porque Moisés, ele já estava numa posição de liderança. Deus já havia usado Moisés no Egito
fazendo milagres extraordinários como nunca visto. E aí eles saem e Jetro chega. A figura de Jetro é impressionante, porque ele já entra na história levando a esposa de Moisés e o filho que ele havia deixado com Jetro. Eu acho interessante isso aí, porque Moisés poderia acabar mal se não fosse a mentoria. Eu vou colocar aqui uma palavra, Sim, mais atual. a mentoria de Jetro. Então veja que os ensinos que Jetro trouxe a Moisés, ele acompanhou a história de Israel na sequência da história, né? Muito precioso. Muito bom, muito bom. Além de Moisés, qual seria o outro líder bíblico que chama a sua atenção por alguma característica peculiar, específica? Uhum. Ó, se eu for falar ainda do Antigo Testamento de coragem, eu vou falar de Josué, né? E a gente já encontra no início Deus falando tanto de coragem, não é? Para Josué, mas Josué assume a liderança do povo em um momento muito difícil. Primeiro porque ele está substituindo o maior, posso dizer, o maior vulto do Antigo Testamento, Sim, que foi Moisés. sim, E Josué tem que assumir, ele vai liderar mais de 2 milhões de pessoas, já pega de início um Jordão que está cheio e ele tem que atravessar o Jordão, e aí Deus vai encorajar. Então, assim, quando fala de coragem, porque cada líder traz uma característica, né? sim. A gente sempre brinca dizendo que não tem forma para fazer pastor, Cada um com seu perfil, com seu jeito. não tem forma para fazer pastor, não tem forma para fazer líder. E Deus não anula isso, né, pastor? Deus não anula a minha individualidade, a sua individualidade, porque. E aí a gente vai aplicando isso na nossa liderança. E assim, cada líder ele traz consigo algumas características e também, vamos pensar que serve a igreja, contribui para o reino de Deus com aquilo que Deus lhe deu, né? Sim, Então, assim, eu destaco aí Josué, eu destaco Davi, que foi realmente um grande impressionante. líder, né? Um grande líder do Antigo Testamento. Aí, quando a gente vai para o Novo, eu vejo uma figura assim, para o Novo Testamento, eu vejo uma figura que se tornou o grande líder da igreja, o apóstolo Pedro. E aí a gente vê ele saindo de um pescador, de um homem com altos e baixos, com altos e baixos, que ali revela realmente a humanidade, não é? Que é um Exatamente. assunto que talvez a gente deva colocar aqui, a questão da humanidade, para se tornar o principal líder da igreja primitiva, não é? Então Pedro como líder, ele realmente ocupa um lugar de destaque aí. Mas há inúmeros outros, né, pastor? Nessa questão da humanidade, muito bom você tocar nisso aí, porque isso vai se desdobrando para outras coisas. O senhor acha que hoje cobra-se muito de um líder? Eu digo líder de um modo geral, porque líder não é só aquele que é pastor. Cobra-se muito de um líder eclesiástico, mas ajuda-se muito pouco? Ó, os próprios índices nos faz refletir que alguma coisa não está batendo como deveria. Por exemplo, se a gente pegar os índices de suicídios de pastores, por exemplo, você verá que desperta um olhar. Se você pegar o índice de pastores que estão desistindo do ministério pastoral, isso desperta olhar. E se você pegar os números, por exemplo, pastor Anderson, hoje nós temos uma crise de pessoas vocacionadas, de pessoas que que se sintam vocacionadas e queiram desempenhar o ministério pastoral. Isso sinaliza que alguma coisa não está batendo. Eu concordo que se exige muito e nós que somos líderes temos que ter esse entendimento. Porque assim, o que acontece? Quando a Bíblia vai falar sobre os pastores, por exemplo, vai falar o Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Sim, E ao anjo, e ao anjo. E aí, nós, em algumas figuras, realmente, o pastor, ele é apresentado como anjo. E aí, a gente corre o risco de achar que nós não somos humanos e de achar que realmente nós somos sim. homens.
E aí me agrada muito o texto de Tiago, que diz que Elias era homem semelhante a Tiago nós. 5. Tiago 5. Homem, a NVI diz que é homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, assim, nós não podemos perder de vista que somos líderes, somos pastores, somos servos de Deus, mas não deixamos de ser homem. E aí, como um homem, a gente tem que cuidar do corpo, como um homem, a gente tem que ter o tempo de lazer, que até um tempo atrás, por exemplo, se falar de um pastor tirar um tempo de descanso, de um pastor com um tênis fazendo uma caminhada, cuidando da saúde, Sim. ainda mais no meu contexto assembleiano. Talvez um pouco mais difícil, né? Muito mais. Muito mais difícil. Ou de um pastor tirar férias. De um pastor tirar férias. Quando a gente vai para a clínica, nós estamos encontrando muitos líderes com burnout, com esgotamento mesmo. Só para o público mais leigo entender, explica para eles o que seria a síndrome de Burnout. É justamente esse esgotamento físico, mental, por conta do desempenho da função. Porque, assim, se você for observar, o trabalho nunca para, o trabalho Uma de um dedicação pastor. abusiva ao trabalho. Sim, nunca para, não é? Então, assim, a gente, talvez essa nova geração já esteja mudando a mentalidade. Sim. E aí tem até uma brincadeira que as pessoas fazem, né? Diz que um certo pastor foi falar para a igreja que ia tirar férias para tirar um tempo de descanso. Sim. Aí um determinado irmão chega e se levanta e diz: ó, pastor, eu gostaria de falar para o senhor que o diabo ele não tira férias. Que o diabo não tira férias e o senhor vai querer tirar férias? Aí o pastor parou assim um pouco e olhou e falou: ô, meu irmão, mas sabe de uma coisa? Eu não trabalho para o diabo, não. Bom demais. Eu trabalho para Deus e até o Senhor descansou. Bom demais. Então, assim, nós não podemos perder de vista que nós somos humanos. E essa humanidade, pastor Anderson, nos leva para um outro lugar, que é o lugar da dependência de Deus. O lugar da dependência da minha vida devocional, do meu tempo com Deus, porque eu sou humano. Não é? E esse entendimento da minha humanidade também me conecta com as minhas ovelhas, porque eu não estou distante. Eu sou tão humano quanto eles, né? Muito bom. Pastor Moisés, essa questão da cobrança, do pastor se importar com a sua vida, porque a própria família cobra. Às vezes a família... Eu já fui cobrado por minha esposa. Por essa questão, né? Da entrega, dedicação. Não é você deixar de fazer, mas é você saber fazer. Fazer da forma correta. Então você tem de pensar que tem um tempo, tem de ter o tempo para a esposa, filhos, pai, mãe, família, encontros familiares, confraternizações entre familiares. Então, se a pessoa não adota esse tempo de descanso, esse tempo de lazer, de esporte, atividade física, descansar a mente, se descontaminar um pouco, não é? Pode ser alcançado por essa síndrome, esse esgotamento físico, mental. E aí vem a questão do fanatismo religioso. Não, Deus me chamou para isso, eu tenho que me dedicar, Deus quer que eu faça somente isso. Não, Deus não quer que você faça somente isso. Porque a própria Escritura, ela chama a nossa atenção, chama a atenção do líder para isso. Que aquele que não cuida dos seus, da sua casa, é pior do que o incrédulo e negou a fé. Paulo chega a dizer também que aquele que não sabe cuidar da sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? Ou seja, assistência familiar, assistência pessoal, assistência aos filhos. Então você que é líder, que está aí nos ouvindo, vendo esse podcast, preste atenção como vai sua vida, como vai sua rotina. Você dedica-se mais à igreja, às pessoas de fora, do que sua própria vida, do que sua família. É hora de refletir. Sabe por quê? Quando você abandona tudo isso, a conta chega, amigo. E quando a conta chega, às vezes a gente não consegue pagá-la. Não é assim, pastor Moisés? É assim mesmo. Eu vou fazer uma confissão aqui no Sim. seu podcast.
Recentemente eu fiz um retiro espiritual e eu fiz um período de jejum, que foi o período mais longo que eu já fiz de jejum. Deus tem me despertado, eu tenho lido e Deus tem me chamado para esse lugar do jejum. E eu fiz o jejum mais longo que eu já fiz até agora. E nesse período eu me dediquei, eu cancelei todas as minhas agendas. Não cancelei, mas me organizei para me ficar só com Deus, Sim. sem nenhum compromisso. E nesse período Deus corrigiu duas coisas em mim. Isso foi recente. Eu sou um homem muito familiar, muito da minha igreja e do meu trabalho e da minha casa e da minha família. Mas Deus, uma coisa que Deus falou comigo foi o seguinte: sirva mais a sua família. Meu Deus. Se dedique mais à sua família. E nesse período aí agora de 20 dias, eu estou vivendo alguns detalhes, como, por exemplo, dar banho no meu filho de 11 anos, o Emanuel. De pegar a bucha, entrar, mano, vem aqui que o pai vai dar banho em você. Deixa eu tirar esse lodo das costas aí. De fazer isso. Domingo passado, eu já fiz em outros momentos, mas Deus pediu isso mais de mim. Rapaz, Eu que acordei maravilha isso. domingo bem cedo, preparei o café da manhã antes da escola bíblica dominical, coisas que eu sei que meus filhos gostam, cuscuz temperado. Que maravilha, bom demais. Preparei o café da manhã, né? Organizei ali e acordei eles. Sábado passado eu fui fazer uma pedalada com meu filho e debaixo do pé de quixaba nós começamos a leitura de Provérbios, que eu chamei o projeto Provérbios. Né? Então hoje são dia 8, hoje nós lemos Provérbios 8. No dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, eu reuni meus filhos e falei: vocês conhecem a Reforma Protestante? A Esther falou: pai, eu conheço, mas assim geral. E eu fui explicar a Reforma Protestante. E isso foi, pastor Anderson, algo que o próprio Deus pediu. E aí a minha família reuniu e perguntou o que foi que tinha acontecido, porque notou a diferença em alguns detalhes no meu cuidado com eles. Identificou e depois mudou. E essa mudança não só foi algo que Deus pediu a mim, como também Deus está me dando forças para fazer. Então, assim, isso que você falou é muito verdade. E a família, sem dúvida, deve ser a nossa principal prioridade, porque o meu principal ministério não é o ministério pastoral ou pastorear a igreja. A minha primeira igreja e o meu primeiro ministério é com a minha família. Até porque, pastor Moisés, se um dia pessoas nos abandonarem, ou se a gente se frustrar com essas pessoas, ou com a igreja, a gente sabe que na igreja tem pessoas maravilhosas que nos apoiam, que caminham conosco, mas a gente sabe também que toda igreja ela é composta, formada por todo tipo de gente. Mas se acontecer algum desses momentos infelizes de decepção, frustração, dor, abandono, é a nossa família que estará ao nosso lado. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Então, se um líder ele não se dedica à família, não dá atenção à família, no momento de dor, no dia mal, ele vai se ver desamparado pela família que ele não cuidou, porque ele não criou vínculo, ele não criou laços afetivos, não criou harmonia, não gerou confiança, não é? Essa semana mesmo eu posso compartilhar disso. Essa semana eu estava no aniversário da minha sobrinha, filho do meu irmão, 3 anos. Momento lá com amigos, vizinhos, pessoas que eu não conhecia. Eu tive um momento de deixar uma palavra sobre família e fazer uma oração pela minha sobrinha. Eles me respeitam como pastor na família. Então foi um momento importante. Agora imagine, eu não vou não porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu não sei, compromisso mesmo pré-agendados que você não tem como ir e tal. Mas tem de priorizar e dar valor a esses momentos. Então o líder religioso, o líder eclesiástico, o líder cristão, ele não deve se importar somente com a formação teológica, somente com a espiritualidade, somente com a oração, somente com a igreja. Ele tem que se importar primeiramente com a sua base. E a sua base está na sua vida pessoal com Deus,
sua estrutura mental, emocional, familiar, porque se ele aborta tudo isso aí, vai chegar um momento que ele vai se sentir cansado e ele vai ver, comecei errado. Essa semana ainda. Estava conversando com alguns amigos pastores em um momento, um deles com mais de 20 anos de ministério. Eu acho que já chega a 30, se eu não me engano. Foi isso que ele me falou. Pastor antigo. Ele me falou que de pouco tempo para cá, que ele veio entender a importância e a atenção que ele deveria dar à sua família. Ou seja, veio entender isso tardiamente. Então um homem muito honrado, pensei, com 30 anos de ministério, vim entender tardiamente que a sua vida não é somente igreja, não é somente espiritualidade, não é somente a vida celestial, existe uma vida na terra. Tem uma frase interessante daquela pregadora missionária Camila Barros. Ela disse bem assim, aquele jeito impetuoso dela. Ela disse: se você não se cuidar aqui na terra, a terra acaba com você. A terra faz muita coisa ruim com você. Então ela vai te traquejar. Então enquanto você está aqui, cuide da sua vida, cuide da sua saúde mental. Você que está me ouvindo aí, que é um líder, sobretudo um pastor, precisar conversar, dialogar, tá, os contatos que o pastor Moisés deixou no início do vídeo, Instagram dele, WhatsApp. Mantém contato, faça uma ligação, mande uma mensagem, agende uma consulta, um atendimento, uma conversa. Não se prenda, não fique no quarto escuro. O quarto escuro é coisa do diabo. Então, se liberte disso aí e vamos viver, que ainda tem muita coisa boa para a gente viver. Pastor Moisés, o senhor se lembraria gostaria que o senhor lembrasse de algum momento que tenha sido uma experiência marcante na sua vida como líder, seja algo recente, algo que já passou, uma experiência marcante nessa sua vida de liderança, algo que você pode contar em detalhes, o que te chamou a atenção, algo que te despertou. Enquanto você vai lembrando aí, eu vou te servir agora com o melhor café de Jequié, é o Café 365. Busca no Instagram aí, Café 365. O café gourmet é tipo um cappuccino cremoso. Vou servir agora o pastor Moisés com leite quente aqui ao vivo no nosso podcast, enquanto ele lembra e compartilha dessa experiência maravilhosa. Pode contar. Pastor Anderson, eu não tenho assim, sabe, aquela experiência de descer um anjo do céu. Sim, sim, sim. Eu não tenho, confesso para você que eu não tenho essas experiências assim. Mas, por outro lado, os pequenos acontecimentos, os pequenos impulsos do Espírito Santo Sim. para coisas pequenas que vai acontecendo na minha vida, que vai me marcando. Eu vou dar um exemplo aqui. Outro dia, eu estava indo para a igreja com a minha família. Como você falou, eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus do bairro do Mandacaru, tá na rua Botafogo. Assembleia de Deus Missão, viu, gente? Assembleia de Deus Missão, é. E eu estava para chegar na igreja e tem 3 caminhos que eu vou normalmente, né? É Isupério e nesse dia eu peguei um outro caminho que tem um cruzamento que tem uma casa bem na esquina. Sim. E quando eu entrei naquela rua, fração assim de segundo, eu senti o Espírito Santo, o impulso do Espírito Santo falando: reduza. Eu reduzi e fui reduzir mais rápido e quase chegando naquele cruzamento. De repente, sai um carro, assim, mas por fração de segundos não teria acontecido e a batida seria bem do lado da porta da minha esposa. A gente parou e eu comecei a agradecer a Deus. Então, assim, como essa experiência, eu não sou um homem de grandes experiências de ver o céu se abrir ou anjos aparecendo, subindo e descendo. Eu não sou esse homem. Eu conheço pessoas que são assim. Esse homem não sou eu. Mas de pequenas experiências, de ver o cuidado e a fidelidade de Deus, não é? Cada líder, Deus às vezes conduz ele por um caminho e faz ele viver as suas experiências. A minha experiência com Deus sempre vai Deus me levando a que eu compreenda a minha dependência. Que eu não sou muito bom, não. Eu não sou muito bom. E aí eu
eu sempre vou para esse caminho da dependência do Senhor. Eu tenho vivido assim. Só é possível eu ser um bom pai, ser um marido, ser o pastor da minha igreja, porque o Senhor está comigo e me sustenta. Se não for o Senhor, não seria possível. Glória a Deus por isso. Essa questão da liderança eclesiástica, deixa eu colocar mais um pouquinho de leite, acho que ficou muito forte. Leite quente, gente, você serve, café 365 e é maravilhoso. Estou usando a xícara da Ponto Sol Personalizados, que personaliza todas as canecas para você. Aqui os irmãos estão Isso. vendo. Ponto Sol Personalizado faz canecas, garrafas, tudo que você precisar. O trabalho é excelente da Ponto Sol Personalizado. Pastor Moisés, a questão de formação de líderes, nós temos um problema hoje, que é formar outros líderes. Formar outros líderes. Por quê? Nós temos um problema pastoral e nós temos um problema de corpo de obreiro. Qual o problema pastoral? O senhor acha hoje, eu vou dar minha opinião, mas quero perguntar ao senhor primeiro. O senhor acha que hoje nós temos problemas com pastores que têm dificuldade em formar outros obreiros, porque ele pode se sentir ameaçado, não, esse obreiro não pode se sobressair, se destacar, porque tem que se destacar sou eu. Será que hoje existe isso mesmo? O que é que o senhor acha? Pastor, no meu olhar, sim, existe. Eu vou falar aqui um pouco do meu olhar de como assembleiano, como pastor assembleiano. Nós estamos vivendo essa dificuldade na formação de novos obreiros. Inclusive, o nosso pastor presidente, o pastor Vanderlei Campos Borges, Sim. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o nosso pastor. Ele está com um curso que acontece lá no Templo Sede, que nós enviamos jovens das congregações, de todas as 31 congregações, para os sábados. O pastor está lá mentoreando esses jovens. Ele colocou o nome Curso de Formação de Obreiros Emergente. E cada sábado ele está ali ensinando a pregar, ensinando a se portar, falando sobre caráter e tal. E assim, por que o nosso pastor tomou essa decisão? Diante do cenário que nós estamos vivendo. Porque mesmo a Assembleia de Deus, que na sua origem o trabalho com o leigo permitiu a formação de inúmeros obreiros, e hoje se você chegar nós temos uma quantidade grande de obreiros na nossa igreja, mas a gente já começa a sentir, pastor Anderson, a falta para algumas áreas e algumas ações específicas. E se a gente deixar de formar, deixar de treinar, logo ali nós não teremos mais obreiros. Porque a gente passa com muita rapidez. A igreja daqui a 10, 15, 20 anos. Eu tô com 41 anos. Exatamente. Imagina, daqui a 10 anos eu tô com 51. Exatamente. Olha, eu trabalhei em uma empresa multinacional em São Paulo, lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos, e uma regra da administração daquela empresa era a seguinte: você só pode ser promovido se você tiver alguém para colocar no seu lugar. Se você não tem ninguém para colocar no seu lugar, eu não posso promover você. Impressionante. Então, a gente que estava em uma posição, você ia treinando e formando uma pessoa para que ocupasse o seu lugar. Então, tem essa questão, por exemplo, desse sentimento que ainda está... vira e mexe a gente vê aparecer. Agora, a ideia do discipulado, a ideia de mentorear, vai nos libertar, né? Vai nos libertar dessa vaidade, né? Porque o líder tem que entender o seguinte: quanto mais pessoas boas estiverem formando, quanto mais pessoas boas estiverem atuando, significa que a liderança dele está dando certo. Exatamente. Não é para temer. Exatamente. Na verdade, é para... Ele está sendo multiplicador. Exatamente. E foi o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, e de fazer discípulos. O que nós temos hoje, na verdade, é muito líder opressor, centralizador. Ele acha que ele é dono da igreja. A igreja não é império. A igreja é reino de Deus. E quando a igreja ela começa a ter característica de império, ela vai perdendo a característica de reino de Deus. E o reino de Deus forma pessoas. É muito bom, honroso a gente ser um instrumento de Deus para formar e preparar outras pessoas. Então, nós podemos perceber hoje em alguns lugares pessoas que têm habilidades espirituais, técnicas, acadêmicas, piedosas, morais, éticas, deixadas de lado.
simplesmente porque alguém, A ou B, A ou B, sente-se ameaçado com a habilidade daquela pessoa. E a igreja perde a oportunidade de ter aquele indivíduo, seja homem ou mulher, ministrando na igreja, servindo a igreja com seus dons, por causa desse sentimento de ameaça e de ciúmes. Pastor Anderson, eu não consigo ver outro modelo e outro caminho de formar líder cristão se não for através da mentoria e do discipulado. Se o senhor olhar, por exemplo, se o senhor buscar na sua mente, o senhor facilmente verá líderes que investiu e que o senhor teve relacionamento e que construiu na sua vida. Eu, por exemplo, o início da minha fé, Deus permitiu eu conviver com um irmão chamado Carlito, um homem amante das escrituras e que tanto me ensinou. Depois, quando eu olho, eu pego o meu álbum de fotos na minha casa, a maioria das minhas fotos, eu estou perto dos meus pastores. E recentemente eu encontrei uma foto através de uma irmã que estava em um retiro, quando eu tinha aí seus 16 anos, foi ontem isso. Eu tinha 16 anos e naquele retiro eu fiquei tão feliz porque eu estava do lado do meu pastor, que já dorme no Senhor, foi o meu primeiro pastor. Hoje, eu continuo com o mesmo pensamento, de caminhar junto com os meus líderes, com o meu pastor, e não tem outro caminho de formar, senão o discipulado, não é? O caminhar perto. E quando a gente olha para a Escritura, é assim que acontece a formação, não é? Sim. A Deus gente... é pedagógico. É exatamente. É exatamente. Deus é pedagógico. Outro problema, a gente falou aqui do problema pastoral, essa questão da liderança, ter novas lideranças. Mas existe também o problema do corpo de obreiros, ou o corpo que pode formar esse departamento. A gente fala obreiro de um modo genérico, não é? Compreendendo aí todas as funções, departamentos, líderes. Mas nós temos um problema também com falta de pessoal qualificado, temente a Deus e com coração dedicado à obra. E eu vou falar algo aqui muito sério, muito importante, que atinge a gente como pastor também. Antes disso, quero falar também sobre a Master Clean, é o nosso apoiador. A Master Clean, ela trabalha com todo o material de limpeza que você precisa para seu escritório, sua empresa, material para sua piscina, material para estética automotiva. Master Clean Jiquié, Rua Professora Virgínia, em frente ao Motoposto. Mantenha contato, consulte o Instagram e lá vai ter tudo que você precisa com o melhor preço da cidade. Vamos falar sobre isso. Polêmico isso aqui. O senhor já teve a sensação que está caminhando sozinho em algum momento da sua vida, na obra? Estou sozinho, cadê fulano? Cadê A? Cadê B? Cadê Maria? Cadê João? Cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê André? Não é? Fazendo funções que outra pessoa poderia estar fazendo e você está fazendo, não é porque não quer delegar funções, é porque não tem gente disposta a exercer aquele trabalho. Acaba que o pastor tem de fazer um monte de coisa que outras pessoas poderiam estar fazendo para auxiliar ele e ter a oportunidade de servir ao reino de Deus. Ter a oportunidade de servir melhor a obra de Deus. Eu já tive essa sensação. Você certamente deve ter tido algum momento da sua vida. Creio que todos os pastores. Será que eu estou caminhando sozinho? Cadê Pedro, Tiago e João? Estou sozinho nesse barco, meu Deus. A gente tem que entender, pastor Moisés, o que é a proatividade. O que é a proatividade? Eu vejo as coisas na igreja, algumas necessidades, que na minha proatividade eu vou entender, aquilo precisa ser feito, eu vou fazer, eu vou sinalizar ao pastor. Faça. É o que eu digo sempre. Eu preguei na minha igreja, preguei sobre isso. Nós estamos, pastor Moisés, cheios de 2 ministérios na igreja, malditos. Isso mesmo. É o ministério da opinião e o ministério da observação. Opina-se sobre tudo, observa-se sobre tudo, executa-se nada. Todo mundo opina e observa, mas quem opina e observa não executa, não faz. Ele dá opinião, ele idealiza para o outro fazer, mas ele não se envolve. Verdade, pastor Anderson. Assim, são alguns desafios da liderança cristã, né? Sim. São alguns desafios da liderança cristã. E dentre eles está justamente essa questão da formação de equipes, né?
da formação de equipes. E nós percebemos que, assim, quando eu olho, por exemplo, para a escolha do Senhor Jesus em relação aos... Aqui tá, bom para mim. Em relação à escolha dos apóstolos, né? Em relação à escolha dos apóstolos, os 12 ali. E eu fico pensando, até parece que foram escolhas que Jesus errou na escolha, né? Daqueles apóstolos ali. Sim. E quando, na verdade, com a continuidade, se mostrou que foram escolhidos a dedos. Então, essa questão da formação de equipes é um desafio, porque o trabalho é um trabalho voluntário, né, pastor Anderson? De coração. É um trabalho voluntário, é servir. E se a gente olhar há 20 anos atrás, vou colocar aqui há 20 anos atrás, o contexto da quantidade de pessoas que se colocava como voluntários, né, para trabalhar na obra, para servir ao reino, parece que era muito maior. Eu preguei terça-feira na minha igreja e eu estava falando de algumas estratégias que Satanás usa para minar a fé das pessoas. E uma das coisas que ele faz é nos envolver tanto com as coisas do mundo, com tantos afazeres, ao ponto das coisas espirituais não ter prioridades para nós. Então eu me envolvo tanto com as coisas do mundo, ao ponto de eu não ter mais tempo, mais nada para um trabalho voluntário na o nosso igreja. secularismo, É o as realizações secularismo, pessoais. exatamente. E que eu não sou contra isso. Claro. Agora tem que haver equilíbrio. Eu tenho que ter o meu tempo para a família. Saber administrar. Saber administrar, remir bem o tempo. Mas eu tenho que ter tempo para as coisas de Deus. Porque são as coisas espirituais que devem ocupar uma prioridade na minha vida. E entre isso está o serviço cristão. Está eu servir a minha comunidade de fé, não é? E assim, se a gente deixar de fazer isso, a igreja vai parar, pastor Anderson. A igreja acaba. É por isso que é inconcebível, por exemplo, a ideia do desigrejado ou as tantas teorias que é contra a igreja. Porque eu tive o contato com a palavra e com o evangelho através da igreja. Eu fui batizado através da igreja. Então, assim, se tira o voluntariado, se tira o serviço, a igreja vai acabar. Daqui a pouco não tem líder para o ministério de louvor. Daqui a pouco não tem diáconos na igreja. Sim. Não vai ter presbíteros, né? Então a gente precisa reacender isso mesmo. Entender a quem nós estamos servindo, né? Estamos servindo com todo respeito aos homens, mas não estamos servindo a homens, estamos servindo ao Senhor. E parte do meu tempo, o dízimo do meu tempo ou a minha mordomia do meu tempo, parte do meu tempo tem que ser dedicado a Deus e ao seu reino. Muito bom, é verdade. Outro aspecto importante que merece nossa atenção sobre liderança eclesiástica é o recorrente abandono que nós estamos tendo às funções, ao serviço e ao pastoreio. Eu recebo mensagens de amigos pastores de Jiquié e fora do estado da Bahia, acredite, pedindo socorro, conversando sobre suas dificuldades, homens que se abdicaram de tudo na vida, abriram mão de muita coisa para se dedicar ao ministério, só que hoje estão assim, sabe, perdidos dentro do próprio ministério. Eu não os julgo por isso, porque quem tem sua dor é que sente, pastor Moisés, quem tem sua dor é que sente. E eu tenho visto muito abandono, homens pensando realmente em abandonar. Não é abandonar Cristo, o senhor entende? Não é abandonar a fé. Continuar servindo ao Senhor, contribuindo com seus dons, mas não querem mais estar à frente. Estão feridos, estão abatidos, estão frustrados, decepcionados, abandonos, cobranças, tanta coisa. O senhor, na sua experiência, atribui isso a quê? Esse abandono em massa de pessoas que outrora faziam coisas para o Senhor, para o reino, hoje não fazem mais.
líderes que estão à frente não querem mais estar à frente de obra nenhuma. Isso atribui a quê esse tipo de abandono, de frieza? Pastor Anderson, eu não sei se eu tenho uma explicação ou uma palavra para definir isso. Talvez seja um conjunto de coisas, né? Sim. Um conjunto de coisas. Algumas delas nós já até pontuamos aqui. A questão de ter um tempo para si, a questão das cobranças, Sim. a questão de entender a natureza da igreja e do reino de Deus, não é? E assim, para nós que vivemos isso na prática, nós compreendemos o que é exaustão, o que é chegar no limite. Eu, particularmente, já vivi isso em vários momentos da minha vida. O que é chegar no limite, né? Já pensou em parar? Eu confesso publicamente. Eu já pensei, posso dividir aqui com vocês, da vez que eu pensei, esse negócio de ter o nome de Moisés, que é um nome bíblico, da vez que eu pensei, eu passei uns 15 dias relutando com Deus, né? E eu falando com Deus, colocando algumas coisas, e quando eu cheguei lá no culto, um culto de domingo, o tema da pregação foi as desculpas de Moisés. As suas desculpas. E aí, meu amigo? Aí você já sabe. Então, assim, mas teve um período da minha vida, que foi talvez o período mais difícil, mais intenso até aqui do meu ministério, em que eu estava vivendo um problema que parecia, eu não conseguia ver saída. Eu cheguei ao momento de falar, pronto, aqui é o meu fim, não vai ter mais ministério para mim, acabou. Mas foi justamente aquela experiência que Deus me fez ser resiliente, e eu digo Deus, e que foi daquela experiência que eu tinha certeza, porque com 15 anos Deus falou comigo do meu chamado, mas aquela experiência validou dentro de mim, porque eu falei comigo mesmo, isso aqui só vai mudar se houver uma intervenção de Deus. Se não houver uma intervenção de Deus, Meu acabou. Deus. E houve. Amém. E ali eu falei, realmente Deus tem algo comigo. Deus me quer no ministério, Deus tem um propósito. Mas assim, como nós estamos falando, Pastor Anderson, de tantos pastores desistindo do ministério, eu posso pontuar aqui algumas questões. Eu não sei ainda quanto tempo nós temos. Pode falar. Mas assim, a gente tem que olhar a questão do bivocacionado, da pessoa que eu não sei se é, por exemplo, acho que é a sua realidade, que o senhor é pastor por vocação, mas o senhor trabalha para manter sua família. Sim. Como é o meu caso. Eu sou pastor de uma congregação de aproximadamente 200 membros, sou membro da diretoria da igreja, mas faço um trabalho voluntário. E eu tenho que trabalhar para manter a minha família. Eu sou conselheiro tutelar daqui de Jequié e sou psicanalista clínico. Sim. Em outros momentos já trabalhei com outras. Então, assim, a questão do bivocacionado, a gente precisa ter esse entendimento. Esse entendimento, deixa eu anotar aqui que veio um insight, como eu disse. Sim, anota, para não esquecer. Quem anota não esquece. Nós, Leandro, nós chamamos de pastor parcial. Pastor integral, aquele sim. que dedica-se exclusivamente, sem outro trabalho, o parcial. Ele apacenta e também tem seu trabalho secular. Mas só muda os termos, né? É isso. E aí... Anotou o insight? Eu perdi. Não acredito. Não acredito. Até nosso operador de som deu risada. Pode falar aí pro operador, viu, que você vai ganhar, já ganhou, vou entregar você é porque a gente tem operadores de som aqui, viu? Tem um casal que opera aqui o som. Então ela já vai ganhar um Decantes, viu? Eu vou trazer para ela um Decantes da GL Parfum, tá vendo aqui? Os melhores importados árabes, GL Parfum. Pode buscar aí no Instagram. No Instagram vai estar lá GL Parfum, a escrita, .br. Envia para qualquer lugar do Brasil. Masculino, olha que embalagem maravilhosa. Olha isso aqui, masculino e feminino. Importados árabes originais com a fixação maravilhosa. Antes de você comprar esse perfume totalmente lacrado, você pode adquirir, se você quiser, uma miniatura de 5 ou 10 ml para ir provando e testando se é aquele perfume mesmo que você vai se identificar, que é com valor muito acessível, os Decantes. Após isso, definiu que é aquele, aí você compra o da embalagem
lacrada. Ouviu, operadora? Vai ganhar um decante, viu? Bom, agora eu tenho uma novidade para falar. Sim. Como aqui é ao vivo, o Insight voltou novamente. Bom demais. Bom, então quando nós estávamos falando da pessoa que trabalha, não é, para manter a sua família com a questão financeira e é pastor. É um desafio, meu amigo. Quantas vezes, por exemplo, teve uma época que eu era fiscal de obras, eu estava em cima de uma ponte. Peraí, o também já foi tudo. Em algum momento. Fiscal de obra, psicanalista, administrador, conselheiro tutelar. Sim, sim. E eu, e não só eu, com recortes de textos bíblicos, Sim. você trabalhando e tirava do bolso o recortezinho ali para memorizar o texto e preparando pregação enquanto trabalha. Sim. Porque uma coisa é você ter o dia inteiro livre e outra coisa é você trabalhar e Isso. chega Sim. para pastorear. Então, é realmente um desafio, precisa de buscar equilíbrio, precisa de... Agora, o insight é o seguinte, eu preciso, uma coisa que às vezes traz muito sofrimento, é lidar com os conflitos e com os problemas do ministério e do rebanho. E eu aprendi uma coisa na minha vida, com um pastor já muito experiente, que me falou o seguinte: Moisés, a noiva tem um noivo. E a igreja, você é o pastor, mas a igreja tem um sumo pastor. Sim. Às vezes a gente quer carregar um fardo que não é nosso. Tem problemas que a gente tem como resolver naquele momento. Vai ter problemas na igreja que a gente vai resolver em outro momento. Tem problemas que a gente não tem como colocar a mão. Tem coisas que a gente vai orar, colocar diante de Deus e deixar Deus cuidar e tratar. E talvez a pessoa que carrega um fardo difícil de suportar, não é? Então, é eu entender que essa noiva ela tem dono. A terceira coisa que eu coloco, pastor Anderson, é o que Jesus falou para Pedro. Pedro, tu me amas. Eu te amo. Então, apacente o meu rebanho. Eu penso, pastor Anderson, que antes de apacentar o rebanho, vem o amor pelo Senhor. Sim. Vem o amor pelo Senhor, a minha paixão por Jesus, desejar Ele, não é? E aí, isso, a igreja, ela está muito ligado também com a chamada de Deus e a vocação. Porque se a pessoa não é chamado, não é vocacionado por Deus para aquilo, é muito difícil. Mas esse texto de Lucas capítulo 21, onde Jesus diz para Pedro, Pedro, tu me amas, então apacente o meu rebanho. Então, o devocional, o tempo com Deus, é onde restaura a alma. Amém. É onde nós nos encontramos, onde tratamos os nossos conflitos, as nossas dores. E pastor e líder tem. As nossas dores, os projetos que não deu certo, as coisas que falhou. Como aconteceu com os discípulos, o demônio que tentou expulsar e não saiu, depois eles foram conversar com Jesus. É ali, não é? Teria muita coisa para falar, pastor Anderson, em relação a isso. Mas o senhor tocou em um outro ponto aí que eu acho que é muito importante a gente colocar desse momento que o senhor teve com outros amigos. É a questão que a gente sempre tem a visão de que a liderança cristã é uma liderança solitária. E a gente criou muito isso. Que pastor não conversa, de que pastor não pode dividir problemas. E realmente há alguns problemas da igreja, do rebanho, de gabinete, que não dá para você dividir. Mas não está em lugar nenhum que a gente deve caminhar só. Se Jesus é o meu modelo de liderança, nos momentos mais difíceis de Jesus, por exemplo, Getsemane, Jesus não foi só. Então, eu preciso pedir a Deus, amigos, e procurar investir para que eu tenha alguém que eu possa abrir o meu coração, para que eu possa falar de alguma frustração, falar de alguma tentação. Ué, e pastor é tentado? Sim. Jesus foi. Exatamente. Falar de alguma tentação. Inclusive, eu vivi algo assim na minha vida, algo muito intenso. Eu era pastor de uma congregação e naquela
nós estávamos preparando para bater a laje daquela igreja Sim. e um dia a gente fazendo uma reforma, né? E naquele dia que estávamos um grupo de irmãos trabalhando sobre a laje, ao passar uma barra de ferro, essa barra de ferro teve contato com a rede elétrica e 2 irmãos foram atingidos. Meu Deus. Foram atingidos com 13.800 volts. Senhor da glória. E foi muito difícil para mim viver tudo aquilo. Aqueles irmãos, graças a Deus, Deus preservou a vida deles, eles foram restaurados, mas eu fiquei com algo dentro de mim, com Deus, e eu falava com Deus, por que o Senhor não falou comigo? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Nós trabalhando aqui para o teu reino. E um dia E essas coisas eu até então não tinha dividido com ninguém. E eu me lembro que um dia eu liguei para um pastor amigo e falei, eu tô precisando conversar contigo. Sim. E eu cheguei com ele, chorei e falei, eu tô com esse sentimento. Um sentimento de frustração, porque Deus não falou comigo, porque Deus não... E ali eu Por que derramei... aconteceu essa tragédia? Exatamente. Por que aconteceu essa tragédia? Tragédia como aconteceu, por exemplo, com Spurgeon, né? Não sei se você conhece a depressão de Spurgeon. A depressão. A depressão de Spurgeon, que se tornou em um livro, que foi justamente um acidente que aconteceu lá, em meio a um culto, e ele não soube diluir aquilo e acabou entrando. Alguém gritou fogo lá no meio de um culto, e as pessoas acharam que estava pegando fogo, começou aquele movimento, pessoas morreram ali, se machucaram, e Spurgeon não conseguiu diluir aquilo. Então, assim, no meu caso, eu tive um pastor amigo. Eu liguei e ele me recebeu e nós sentamos juntos, eu chorei, oramos juntos e ele me fez olhar aquela situação com outro olhar. E foi libertador para mim. Agora, pastor Moisés, dentro disso aí que você falou, tem algo importante. Tem pastor que ele sofre desse isolamento, dessa solidão, porque ele também não procura ninguém. Ele não tem a disposição de se abrir, de conversar, de dialogar. Ele prefere viver nesse isolamento espiritual, isolamento social. E isso é uma dificuldade. Então a gente tem de entender que ainda existe pessoas boas que a gente pode conversar, dialogar, compartilhar, orar juntos, não é? Por isso você que é líder, tá ouvindo, assistindo esse podcast, converse, dialogue. Eu tenho amigos. Pessoas têm a mim como amigo também. E a gente precisa desse momento de diálogo, de conversa, sair um pouco, né? Tomar café. Às vezes eu saio com um amigo meu, às vezes vai lá em casa, mas para ir lá em casa tem que gostar de café, viu? Ou café ou água com gás com limão. Se não gostar desses 2 elementos aí, vai ser difícil recepcionar você lá em casa. Não, eu vou aí, bebo um leite. Não, café ou água com gás com limão, tá? Então eu tenho esses momentos com meus amigos. E isso é importante. Isso é importante, você querer abrir o coração, conversar, dialogar. Isso faz bem. Eu quero falar aqui sobre um parceiro nosso, mas isso envolve também a sua importância que você vai dar a seus filhos. Inclusive, eu tenho um podcast. Aqui no canal tem aí playlist, no canal playlist. E nessa playlist tem lá, podcast. É a playlist dos podcasts, certo? Lá vai ter um podcast que eu gravei aqui com a neuropsicóloga Mônica Lago. Ela que é minha parceira aqui também desse podcast. Eu falei, pastor Moisés, com ela, inclusive dialoguei nesse podcast sobre como lidar com crianças autistas dentro da igreja. Estratégias, foi excelente esse podcast. Está gravado aí na playlist. Eu e a neuropsicóloga Mônica Lago. Quero falar aqui sobre ela. Você que tem um filho e percebe que o comportamento dessa criança está apresentando sinais excessivos de choro, irritabilidade, dificuldade no aprendizado, ou coisas parecidas que você percebeu que fugiu à normalidade e essa criança precisa passar por uma avaliação, eu recomendo aqui a neuropsicóloga Mônica Lago e a clínica Renove Terapêutica. Excelente. Busque no Instagram Mônica Lago, Clínica Renove, ela vai te dar toda a assistência. Pastor Moisés, tem pessoas que têm crianças que precisa passar por uma avaliação e os pais parecem que faz de conta que o filho não tem, não precisa daquela atenção especial, não é?
já tem traços, comportamentos, características do autismo, ou TDAH, ou hiperatividade. Não faça isso não. Não fique fingindo de conta que não sabe o que não está vendo não, porque isso vai prejudicar seu filho a curto, médio ou longo prazo. Quanto mais cedo você identificar, melhores serão as ideias, as ferramentas que você vai ter para cuidar melhor do seu filho. Então procure aí Mônica Lago. Pastor Moisés, eu quero falar também aqui sobre, a gente já está chegando no nosso final, mas quero falar ainda a respeito do líder que se dedica exclusivamente ao ministério, mas não se importou em uma formação, seja teológica ou uma formação profissional, acadêmica. Se um dia ele deixar de estar à frente de uma obra, ou a igreja abandonar ele, o que será da vida dele? Por exemplo, o senhor hoje é administrador de empresas, é psicanalista, tem uma profissão. Já tem hoje uma bagagem para ter uma renda extra, além da igreja. Não é? Você está amparado por isso. Tem como você amparar sua família. E pastores que nunca se importaram com isso e depois a conta chega. O que fazer? O que é que o senhor, nessa experiência de vida acadêmica, vida profissional, junto com a vida de líder eclesiástico, tem a dizer a esses líderes? O que é que eles podem fazer? Será que é tarde demais? De fato, conciliar isso é um desafio. A chamada, ela arde tanto na nossa alma que nos leva a querer, é natural essa entrega sem reservas, sem reservas. Só que a gente tem que ter cuidado para a gente não querer fazer aquilo que nem mesmo Deus pediu que nós façamos. Sim. Que é isso que às vezes acontece. Verdade. Né? E o preparo, a gente sabe que tem algumas características e, por exemplo, das 14 características que Paulo, escrevendo em 1 Timóteo capítulo 3, ele vai orientar. Das 14 características, apenas 2 fala de habilidades. Todas as outras falam da questão do caráter. Mas as habilidades, elas são necessárias para o ministério. Por exemplo, uma habilidade lá que ele seja hospitaleiro e apto para ensinar, né? Mas assim, a necessidade do crescimento constante, não é? E eu tenho percebido, pastor Anderson, que as necessidades do rebanho, ela não perpassa apenas as questões espirituais. Porque o ser humano não é apenas o ser espiritual. E a pessoa que vai me ouvir no domingo ou na terça-feira, quando eu estou pregando, ele precisa de orientações espirituais, mas essa pessoa tem uma família, essa pessoa tem um trabalho, Sim. essa pessoa tem um futuro. Tem um futuro, tem relações. Futuro dos filhos. Exatamente. E nós, como pastor, a Bíblia diz que dar-vos-ei pastores, que, segundo o meu coração, que vos apacente consciência e sabedoria. Consciência. Ciência no pastoreio. Então, assim, essa questão do crescimento constante, talvez de uma formação acadêmica, não pode ser desprezado. Uma profissão. Uma profissão. Não pode ser desprezado, pastor Anderson. Não pode ser desprezado porque nos ajuda muito no desempenho do ministério. Eu não posso colocar como uma coisa totalmente essencial. A gente sabe que o dom de Deus, que a oração, a escritura, não é? Assim, são acima de tudo, mas uma formação, principalmente em algumas áreas, como administração, como psicologia, vai ajudar muito no pastorado. E, consequentemente, traz isso também, uma fonte de renda, alguma coisa assim, para que a gente não dependa exclusivamente da igreja. Traz uma segurança. Traz uma segurança. Porque aquilo que nós estávamos falando, de que a família é a minha prioridade, não é? Eu preciso também ter esse olhar para o futuro da minha família. É verdade. E uma pessoa que eu admiro muito também é o pastor Lieberto. Inclusive, ele tem formação na sua área também. Ele é administrador de empresa. Mesmo sendo pastor há mais de 20 anos na Wesleyana. Ele é administrador de empresa, tem especialização na área de negócios.
É algo voltado para a área financeira, algo desse tipo. E ele também, acho que ele tem mais 2 formações e agora está concluindo o curso de Direito. Quer dizer, mesmo liderando, conseguiu conciliar isso, dedicou, se sacrificou. Ele tem uma segurança para sua família, para sua vida. Eu quero citar também meu exemplo, mesmo pregando, ensinando. Quem me conhece, caminha comigo, sabe como eu sou intenso e ávido no reino de Deus, na obra de Deus, no meu chamado. Mas mesmo assim, me preocupei, além da formação teológica, consegui fazer mestrado, consegui fazer doutorado em teologia e estou fazendo também uma especialização para a docência do ensino superior, para lecionar no ensino superior. Por quê? Porque eu sei que isso pode me abrir portas, oportunidades. Então, hoje eu dou aula em alguns cursos, em alguns seminários, por causa dessas formações que eu adquiri, mesmo durante minha vida como líder eclesiástico, pregando, ensinando, apacentando, auxiliando. Então, você vai adquirindo essa bagagem e quando aparecem as oportunidades, você está qualificado. Outro dia eu vi uma esposa de um pastor fez um comentário em uma postagem dele, que ele estava em um evento público, ele é pastor. E ela colocou assim, um disfarce para pregar o evangelho. Eu achei interessante porque ela coloca aquela função que ele estava fazendo, criando oportunidades para pregar o evangelho. E assim, pastor Anderson, a gente teria assuntos aqui para conversar. Essa conversa está muito saudável, muito boa, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Mas e aí nos leva também a um outro olhar de nós ocuparmos determinados espaços. Você está colocando aqui na faculdade, não é? Em determinados espaços, a gente ocupar esses espaços para influenciar, para a luz poder brilhar, porque é a única forma da luz brilhar. Sim. Mas, de fato, há essa necessidade do preparo constante, do investimento nas habilidades que Deus deu, porque Deus dá habilidades e essas habilidades precisam ser desenvolvidas, não é? O texto diz assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Somos nós que procuramos apresentar a Deus como obreiro aprovado. Essas habilidades vão sendo desenvolvidas com relacionamento com Deus, com relacionamento com os amigos, com o próprio exercício, porque o próprio exercício da liderança, o próprio exercício pastoral vai nos aperfeiçoando. Exato. Ninguém nunca se sente pronto. Você deu o exemplo de Moisés. Moisés fugiu de todas as maneiras. E quando a gente já... A caminhada vai aperfeiçoando. Vai aperfeiçoando. A gente se sente um pouco mais confortável, daqui a pouco surge uma situação que você nunca viveu. Sim. E você tem que recorrer à oração, você tem que tentar pensar como você vai lidar com aquilo. Sempre haverá uma nova experiência. Sempre haverá. E a nova experiência sempre seguida de um novo aprendizado. Poxa, Moisés, a gente está chegando no nosso final. Queria que você reservasse um comentário sobre o que é que você... Qual seria a sua palavra final, seu conselho aos líderes, a 2 tipos de líderes. Quero seu conselho aqui, aqueles que estão começando e aqueles que estão já com seu tempo avançado e que deixou de fazer muita coisa que deveria ter feito. Então, eu queria muito esse conselho para a gente finalizar. Antes de você falar, eu quero anunciar aqui o nosso parceiro Efraim Design, está passando na tela aí o Instagram dele, tudo que você precisa, capa de livro, design, projetos para a sua empresa, comunicação visual e para a sua igreja, Efraim Design. Eu recomendo o trabalho excelente dele. Quero recomendar também Léa Baiense. Pastor Moisés, Léa Baiense, ela é ótima porque ela decora a igreja em conferências, congressos, casamentos. E se você não quiser a mão de obra, ela aluga os itens também. Então, Léa Baiense tem tudo que você precisa para decorar todos os seus eventos. Vamos lá, pastor Moisés. O que é que você diria para aqueles que estão começando, aqueles que já têm uma boa caminhada e deixou para trás muita coisa? Vai ser sua palavra final. Talvez seja mais fácil falar para os que estão começando do que conversar com os nossos colegas, pastores e líderes que já estão há tanto tempo aí e que talvez tem muito mais a me ensinar do que eu ensinar a eles. Mas assim, a minha palavra, o meu conselho seria
permaneça focado em Cristo. Porque a liderança, ela não é sobre nós, mas sobre Ele. É sobre Ele. A nossa dependência, a nossa relação com Jesus, tentar ser parecido com Jesus e andar com Ele, amar a Ele, isso vai refletindo na nossa liderança. Depois, a segunda coisa é que eu preciso lembrar que no meio das dificuldades, dos desafios e das lutas que eu vou enfrentar no meu ministério e na minha liderança, que isso vai acontecer, porque Deus não desperdiça lutas, né? Deus usa isso para nos aperfeiçoar, e uma coisa que se fala muito agora, e me levar para o próximo nível. É como aquela pessoa como a parábola dos talentos, que hoje ele está administrando sobre um, mas ele vai viver experiência, prestar contas, e daqui a pouco pode administrar sobre 2, 3 e crescer. É a questão de, em meio às dificuldades, eu tenho que lembrar que Jesus me chamou, que Ele me escolheu para isso. Tem que ter muito isso em mente. Amém. Tem que ter muito em mente isso, que Jesus me chamou, que eu fui escolhido para fazer aquilo que estou fazendo. E resiliência. E assim, quando eu penso que Jesus me chamou, eu vou descansar, pastor Anderson, porque eu sei que em algum momento a direção virá. Tem situações que ficam confusas, parecem difíceis, é aquietar o coração e continuar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, que daqui a pouco o Senhor intervém, vem clareza, Amém. O Senhor traz direcionamento e permanecer resiliente, não é? Eu conheço histórias de pessoas que desistiram e que você via de alguma maneira que havia alguma coisa de Deus na vida daquelas pessoas. Já acompanhei pessoas que desistiram e que depois voltaram novamente ao ministério, não é? Com relação, pastor Anderson, aos pastores, aos líderes que estão há mais tempo na caminhada, eu acho que vai naquela linha de se permitir ser usados por Deus para mentorear e discipular novas pessoas, porque oportunizar os outros obreiros. Seria essa palavra. Não ser centralizador. Exatamente, pastor. Sabe por quê? Porque o meu pastor diz assim, e é bíblico a expressão, os nossos dias passam como um conto ligeiro. E a obra de Deus, o reino de Deus, ele vai continuar. E quando os pastores podem fazer isso com os obreiros mais novos, é preparar, investir em pessoas, como Jesus fez, para que dê continuidade à pregação do Evangelho. Amém. Graças a Deus. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu comentário. O que é que você está achando desse podcast? O que você achou desse diálogo? Coloque sua opinião, seu ponto de vista. Curta também, isso vai nos ajudar a crescer esse canal. Então não se esqueça, comente, compartilhe, curta, se inscreva. Logo embaixo aí tem uma setinha, você vai clicar em compartilhar. Você pode enviar esse vídeo para os grupos da sua igreja, enviar para outras pessoas, tira um print do que você está assistindo, coloca lá no Instagram e marca PR Anderson Macedo. Isso vai nos ajudar a estar produzindo sempre conteúdo gratuitamente e promovendo conhecimento para você. Pastor Moisés, muitíssimo obrigado pela sua presença, contribuiu, colaborou muito. Espero falarmos aqui sobre outros temas no nosso Momento Teologando. Eu sei que vai ser muito produtivo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Até o próximo podcast. Tenho certeza que haverá outros. Amém.